Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula da Engenium Treinamentos. Independente do horário ou fuso horário que você esteja assistindo essa aula, meu nome é Victor Paramis, sou engenheiro mecânico automotivo e vamos aí continuar nosso curso de paquímetro. Hoje vamos falar sobre algumas dicas e cuidados que você tem que ter aí na hora de realizar as medições, beleza? Então, pegando aí a continuidade da última aula sobre a medição em polegadas, então o que eu falei para tomar cuidado e verificar sempre na escala móvel, antes de bater o martelo e definir que de fato é aquele valor que você encontrou, de fato é um valor arredondado, valor redondo. Então, aqui no meu paquímetro, eu defini um valor, tá? Então, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver melhor aqui. Então, vamos lá. Ó, dá um zoom aqui, cadê? Aí, ó, se você for avaliar, ó, beleza? Você está olhando aqui, uma pessoa normal vai falar aqui, ó, 25 milímetros, certo? Olha lá, deixa eu até aproximar mais, ver se o celular dá um zoom ainda. Não conseguiu focar, pera aí. Olha lá. Então, ó, você olha aqui, ó, 25 milímetros, beleza? Primeiro, lembre do erro de paralaxe que eu comentei, olha lá. Como varia? Agora não é mais, agora parece que está 25,4, certo? Não, 0,8, desculpa, é que eu estou olhando aqui o contrário. Tá? Já aqui não parece 24 e uns quebrados, certo? Então vamos lá. Aqui batendo o olho rápido, 25 milímetros. Você vai lá, bate o martelo e fala, são 25 milímetros. Só que se você não verificar, esse paquímetro aqui, a escala dele, a resolução é de 0,02. Olha lá. Quando você vem para o 10, mas espera aí, o 10 não está alinhado. Olha lá. Se meu 10 não está alinhado, quer dizer que meu 0 não está alinhado. E aí foi um erro de empolgação. Ó. Se eu mexer aqui, ó, eu estou inclinando, tá? Então, pela paralaxe está alinhado. Mas, na verdade, quanto que eu coloquei nesse paquímetro? Eu coloquei, ó, 96. Tá vendo 96 alinhado? Se eu conseguir parar de tremer. Tá? Parece que tem um Parkinson. Vamos lá. O 96 é o que está alinhado. Então, você viria... Então, vamos lá, deixa eu tirar esse zoom aqui. Aí, não quero autofoco. Como que eu cancelo? Cancelei, beleza. Então, vamos lá. Se você viesse medir, você vai aqui, ó, 25 milímetros. Você vai e coloca 25 milímetros nas suas medidas. Seja você um torneiro, seja você um engenheiro que está medindo, seja você um mecânico que está analisando a espessura de um disco de freio. E aí você olha, 25. Só que peraí, a partir do momento que você tem uma resolução de 0,02 milímetros, você tem a obrigação de ir além e verificar na escala móvel se de fato esse valor está condizente. E aí, obviamente, você analisando sempre, vendo se não tem um erro de paralaxe. Por quê? Acontece que às vezes numa pressa, numa euforia que você pode ter, você erra e esses 0,0, nesse nosso caso, 0,04 é o suficiente para você ter Fugiu a palavra. Você tem você tem uma folga muito grande ou uma interferência muito grande, por exemplo, no rolamento, falando como que chama? Falando de precisão, tá? Então você pode ter uma interferência muito grande no rolamento, caso seja um diâmetro externo que você esteja medindo, ou uma folga muito grande, caso seja um diâmetro interno, e aí você, por exemplo, se for um rolamento, você começa a ter desgaste no rolamento, você começa a ter superaquecimento no rolamento, se for uma interferência muito grande, tá? Então, você, por uma besteirinha, tá? Digamos assim, você erra todo o seu projeto, todas as suas medições. Então, se atente sempre a isso para evitar erros. E assim, o problema além do erro é o acúmulo de erros. Então, você fazendo um projeto, se você errou 0,04 aqui, 0,02 ali, mais 0,02 ali, você começa a acumular erro. Então, vai virar 0,06, 0,08, até chegar a 0,010 milímetros. E isso é uma coisa muito séria, tá bom? Então, se atentem a isso na hora de medir, não tenham preguiça e não tenham pressa para mostrar, não, eu sou um bom projetista, eu sou um bom engenheiro, eu sou um bom mecânico, eu bato o olho e já sei qual que é o valor. Não se peguem por isso, se importem em fazer a medida correta, principalmente se trabalha com projeto, assim, todas as áreas, tá? Mas um projeto é de milímetro em milímetro que você ocasiona um erro muito grande, tá bom? Peças não fecham e por aí vai, ok? Então, vamos lá, essa é a primeira dica que eu queria falar. Outra dica que eu queria falar,
essa daqui é uma dica muito boa. Que eu não falei até agora para evitar que vocês usem disso e manipulem os resultados. Então, vou até pegar o paquímetro aqui. Vou colocar em 1 polegada. Tá? Ó, 1 polegada. Passou. Então vamos lá. 1 polegada, se vocês forem parar para ver. Olha lá, eu tô com o meu 1 alinhado, certo? Ó, 1 alinhado com 0, tá? Vamos tirar a paralaxe. E aí, ó, temos a medida de 25, alguma coisa, ó, 25,4, ok? Então, vamos lá. Ou seja, 1 polegada é a mesma coisa que 25,4 milímetros. Então, se você tiver com dúvida, então, olha, eu fiz a medida, isso é para quando você está no começo, tá? Então, realizei uma medida em polegada. Não tenho certeza se essa medida está certa. O que você pode fazer? Lê ela em milímetro e você verifica. Então, por exemplo, aquele último exercício que a gente fez deu 0, deixa eu ver aqui que agora eu já não lembro mais. Tá? Cadê a última apresentação aqui? Deu 0,650. Ó, 0,650 polegadas. Como que você realiza aqui a famosa, ela não é só famosinha, é famosa, regra de 3. Como que eu vou fazer isso daqui? Esse vezes esse e esse vezes esse. Esse daqui você teoricamente não sabe. Vamos lá, então qual que é a regra? Você sabe dessa relação, ela é fixa para sempre, ela é padrão. Você mediu, quanto que será que dá em milímetro? Aí você vai fazer, ó, 25, deixa eu pegar aqui a calculadora. Vamos ver aqui. Ó, então 0,650 vezes 25,4 dá 16,51. Dá 16, então a interrogação aqui é igual a, porque o 1, no caso, 1 vezes interrogação é interrogação. Então 16, quando eu falei, 0,51 milímetros. Aí você pensa, beleza, então eu medi 0,650 e ele me trouxe uma resposta por essas minhas contas de 16,51. Obviamente isso é uma aproximação, tá? Você não vai ter o 51 no seu paquímetro. Ou pode no caso, tá? Mas vamos lá, aí você vai usar as suas habilidades para fazer o quê? Você posicionou, você leu, logo que você lê, você vai para milímetro e você verifica. Então vamos lá, vou colocar essa medida aqui no nosso paquímetro. Quanto que é 0, fica 650 polegadas. Ó, 650, tá? 0,650 polegadas. Então vamos lá, ó. Deixa eu focar de novo aqui. Então vamos lá. 0, ó, 6,50, tá? E em milímetros, quanto que eu falei? 16,51. Então vamos lá novamente. Aqui no meu paquímetro. Agora em milímetro, ó. 10, 15, ó, 16 e alguma coisa. A gente começa a procurar qual que tá alinhado, ó, 16,50 e, ó, 52. Ou seja, tá próximo. Vamos lá. Tá próximo esse valor? Tá próximo. Então você vê que de fato tá certo. Então você, o que você fez? Você mediu na escala
na escala em polegadas e você conferiu em milímetro. Depois de conferir em milímetro, você fica, então beleza, ó, minha medida em polegada é essa, eu medi em milímetro, você pode até anotar, em milímetro deu o quê? 16,52. Tá. Ou seja, você mediu em polegada, você conferiu em milímetro, guardou a informação. Você vai realizar essas contas, vai obter a sua medida em polegada em milímetro e aí você vai avaliar esses valores são iguais ou, no caso, próximos. 16,51, 16,52. É próximo. Como nesse meu paquímetro eu não consigo pegar o 51, não tem um micrômetro no caso, então beleza, é aceitável, tá? Então eu sei que essa minha medida está correta, porque eu medi, verifiquei quanto que estava em milímetro no paquímetro, e aí na medida em polegada eu converti, e realmente deu certo. Vitor, por que eu não faço o contrário? Por que eu não meço em polegada, meço em milímetro e depois eu converto o milímetro para polegada para verificar se está perto do 650? Porque se você fizer, vai dar exemplo, deu ó, 0,651, por exemplo. Tá? Não sei se faz esse valor. Vai dar 0,651. Você fala assim, opa, 0,651? Então eu acho que eu confio mais nisso. Por quê? Como você mediu em milímetro, você às vezes está mais confortável na medida em milímetro, você está confiando mais em milímetro e você converte com essas contas em polegada. E aí que vem o erro, tá? Você vai mandar às vezes em projeto uma medida que na verdade não é a original. E até porque a pessoa que vai receber muitas vezes é um torneiro, ele fala, mas cara, como que você chegou nessa medida? Eu não consigo no meu paquímetro, dependendo, tá? Não nesse caso aqui agora, mas dependendo de, cara, mas como que você chegou no meu paquímetro não tem essa precisão? Entendeu? Então fica uma situação um pouco chata. E obviamente, se às vezes você está medindo uma peça real para replicar ou para fazer o desenho às vezes de uma peça que vocês estão fazendo um protótipo, e aí você tem esses erros, beleza? Então tenha em mente que mediu em polegada, você vai fazer o quê? Verificar em milímetro e guardar num canto, só para verificação depois. E aí, com base na sua medida em polegada, que você vai fazer essas contas e pegar o valor com relação a essa medida aqui. Pegou um valor que tem relação a essa, você verifica se bate com o valor medido. Se tem, que nem nesse caso, uma diferença pouca. Se no caso deu aqui, ó, exemplo, 16,51 e aqui, na verdade, você leu 16,60. É uma diferença muito grande. É muito grosseira a diferença. Espera aí. Ou eu errei nas minhas contas, ou eu li errado aqui, ou até mesmo eu li errado aqui. E aí você começa a refinar para avaliar qual foi o erro. Se você errou na medida de polegadas, se você pode às vezes leu rápido na pressa e errou em milímetros, ou se você até mesmo errou nas contas, tá? Não é um método prático, não é para vocês fazerem isso na vida inteira de vocês, mas é um método de verificação para você que está começando a ter um pouco de insegurança aí, você consegue fazer essa comparação de valores, beleza? Então isso é apenas um norte, não é uma regra. E mesma coisa vale, vai que você tem muito mais facilidade em medir polegadas e você está com dificuldade em milímetros. A recíproca é verdadeira. Então o que você vai fazer? Então vamos supor, a mesma coisa. Estou com dificuldade em milímetro e facilidade em polegada. Então você tem essa relação, ela é ainda fixa. Aí você vai lá vai medir lá em milímetros e vamos supor, deu... É que eu não vou lembrar das primeiras matérias. Deixa eu pegar aqui, ó, vai. O slide aqui. Peraí que no computador tá lento. Ih, travou. Peraí. Vou pegar um valor aqui aleatório que não está querendo abrir ali. Então, vamos lá. Você mediu, deu 13,92 milímetros. Você mediu 13,92 milímetros. Legal. Quanto
Qual que é o meu valor em polegada? O que você faz então? Aí você vai pegar no paquímetro. Deixa eu colocar os 13 que eu falei, 13,92. 13,92. 13,92. Eita, bati aqui. Aí, 13,92. Se você tiver com o paquímetro aí, coloca aí também. Vamos verificar juntos. Aí aqui, ó, deu... Ó, deixa eu aqui. Esse giz aqui tá me deixando, ó. Então vamos lá. 0,5. A luz aqui tá boa pra caramba. Ó, dá 25 mais... Acho que é 25 mais 22. Vai, vou colocar aqui, ó. Não. 25 mais 23. É isso aí. 25 mais 23 dá 50,37. Então 0,5047. É isso, né? Então 25, ó lá, vamos lá. 25 mais 23 que eu falei, né? 23 que eu falei ou era 22? É 23. 22 eu tinha olhado primeiro. Ou é 24? Não, acho que é 24, hein? Não. 24. Qual é 24? Fica mais fácil ainda. Então 25 com 24, 4 com 5, 9. 2 com 2, 4, 49. Beleza? Então, vamos lá. Medir em polegada, ou seja, 0,549 polegadas. Vamos verificar. Mesma ideia. Esse vezes esse e esse vezes esse. Agora vai ficar então o quê? 13,92 vezes 1, que é 3,2, igual a interrogação vezes 25,4. Então vai ser 25,4 vezes interrogação. Passo 25,4 dividindo, regrinha matemática. Então a interrogação é 13,92 dividido por 25,4, que é igual então, vamos ver aqui. Espera aí, que senão meu computador vai morrer, meu calculador está no computador. Vamos lá. Que eu falei então, ó. 13,92 dividido por 25,4. 548. 548 polegadas. Ou seja, medir em milímetro. Vamos lá. Agora é a situação que você tem dificuldade na medição em milímetro. Medir em milímetro, beleza. Analise em polegada. Guarda o valor, que nem a gente fez antes. Guarda o valor que você leu no paquímetro. Tá? Aqui é no paquímetro. Aqui também é no paquímetro. Então, medi aqui, olhei o valor em polegada, guardei ele, realizei as minhas contas. Isso aqui já foi pro lado. Realizei as minhas contas de conversão. Então, eu cheguei aqui, ó, vou passar dividindo, 0,548. Então, 13,92 milímetros em polegada dá 0,548. O valor que a gente mediu, 0,549. Ou seja, eu acertei a medida, porque é uma diferença mínima que aí é da própria escala. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Ela é muito importante. Aquele negócio, quando você está no começo, não use isso para burlar o sistema. Não use isso para tipo, só sei medir em milímetros. Deixa eu descobrir quanto que é em polegada e seguir o jogo. Não é assim que funciona. Beleza? E aí, vamos lá. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que isso é de extrema importância. Importância é fogo. Então vamos lá.
Lá no começo, quando eu estava falando, eu já comentei e volto a reforçar. Você fez uma medida e deu 0,20 milímetros, por exemplo. Isso vale para milímetros e vale para polegadas, beleza? Então deu 0,20 milímetros. Saibam que 0,20 milímetros não é a mesma coisa que 0,2 milímetros. Aí você vai falar assim, diferentes, tá? Aí você pode falar assim, mas os dois são iguais, não muda nada. 0,20 é 0,2, eu só estou tirando zero, porque fala assim, Vitor, mas você mesmo falou que o zero à direita não vale, realmente não vale. Mas a partir do momento que você escreve, quando você está trabalhando com tolerâncias, tá? Então a gente vai falar de tolerâncias em outra aula, rolamentos, a gente vai falar sobre tolerâncias, unidades de medida, mas quando a gente está falando de tolerância, se você chegar para um torneiro e falar assim, eu quero a medida com 0,2, você não concorda comigo que 0,21, odeio esse risquinho, 0,21, se você for arredondar, no mercado deu 0,21 centavos. Obviamente você vai pagar 20 centavos. Se der 0,22 centavos, você vai arredondar para quê? Para 20 centavos. Então, ou seja, isso daqui pode ser 0,21, pode ser 0,22, pode ser 0,20? Pode, você arredonda para 20. Pode ser também 0,19, você arredonda para 20. Pode ser 0,18 também. Então, vou colocar aqui milímetro, porque a gente está falando de dinheiro, mas a ideia aqui é milímetro. Entendeu? Então, vamos lá. Todas essas opções aqui, quando você for fazer o arredondamento, você vai chegar em 0,2. Então você tem um projeto que precisa ser a peça com 0,20. E aí você faz o seu desenho técnico, ou passa a medida para o seu torneiro, por exemplo, e aí você vai escrever 0,2. O torneiro, ou a pessoa que está executando, qualquer valor desses que tiver lá é aceitável para essa medida aqui. Já se você chega e passa esse valor aqui de 0,20, não pode ser 0,18, não pode ser 0,19, não pode ser 0,21 e nem 0,22. Obrigatoriamente tem que ser o 0,20. Beleza? Então tenham isso em mente. Essa daqui, essa representação não é a mesma que essa. Tá? Você está trabalhando com precisão, você trabalha com isso. Aí, nesse caso, o que serve para esse arredondamento? Então, esse daqui, então se a pessoa tiver 0,201, aí sim ela pode representar 0,20. Vamos supor que a pessoa não tem um micrômetro e a medida dela, a tolerância dela aceita isso daqui. Então, isso daqui não vai fazer diferença para ela. Isso daqui não vai fazer diferença para ela, porque no arredondamento, ainda assim, vai ser 0,20. Também tem outros valores, por exemplo, 0,199. Ah, Vitor, mas está 0,19, mas 0,19 e 9, ou seja, 0,199 milímetros. Isso daqui, qual que é a diferença? 0,001 milímetro. É um valor muito pequeno. Vou colocar aqui milímetro. Entendeu? Então, isso daqui, até mesmo se for 0,198, tá? Isso tudo, quando arredondar, dá 0,20. Mas você está trabalhando com uma diferença muito baixa. Uma diferença de 0,01, 0,001, 0,002. Nesse meu exemplo, obviamente. Tá? Então, tenham em mente que quando vocês forem representar, mediu no paquímetro. O seu paquímetro, ele te dá 2 casas decimais, se for em polegada, por exemplo, 3 casas decimais, escreva as 3, porque você mediu isso no paquímetro e ele te entregou. Então, o que ele está te mostrando é que 2 casas decimais você tem essa precisão, 3 casas decimais você tem essa precisão. Tá? Então, se ele te entrega, ele te dá a capacidade de 3 casas decimais, você vai anotar.
você não vai arredondar, seja de 0,05 em 0,05 ou de 0,02 em 0,02 na escala de milímetros. Você vai escrever exatamente. Se acabou em 0, você vai escrever o 0. Seja em milímetros, seja em polegada. Não esqueça o 0 à direita dos números da vírgula nos casos que você tem essa capacidade de medição. Se você pode medir aquele 0, anote ele. Beleza? Tenham isso em mente. Isso é muito importante, tá? Eu já vi peça dando errado porque a pessoa ignorou o 0. E aí você falha uma montagem por conta de um 0. Tá bom? Então, grave que isso é diferente. E para finalizar, tá? Agora eu vou deixar, na verdade, uma reflexão entre vocês. Vamos lá. Olha como o mundo é. Me expliquem o porquê. Se alguém tiver uma resposta com relação a isso, eu vou ficar muito feliz. Beleza? Então, quando a gente tem grama, uma coisa pequena é miligrama. Ou grande, quilograma. Por exemplo, watt. Sabe, watt de potência? Quando a gente tem watt, a gente tem miliwatt, ou vem na conta de energia, quilowatt. Então, analisem. Grama, miligrama. Quilograma. Watt, miliwatt. Quilowatt. E agora em metro. A gente tem milímetro, não milímetro. E quilômetro, não quilômetro. Então, grama fica miligrama, mas o metro não fica milímetro, fica milímetro. E mesma coisa o quilômetro. Não é quilômetro, é quilômetro. Por quê? Tá? Deixo essa reflexão para vocês nesse final de aula aí, para causar um pouco de... queimar um pouquinho os neurônios. Beleza? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela complementa as outras e é muito importante. Não se esqueçam desses detalhes que eu falei. Então, padrão, resposta rápida que você tem que ter. 1 milímetro é igual a 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. Batata. Você quer saber disso? Alguém fala, 1 milímetro é 25,4 polegadas. Acabou, é uma coisa que você não pode esquecer. Grave isso na cabeça de vocês, não esqueça jamais, tá? 1 milímetro é igual a 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, tá? Isso é uma coisa que você tem que ter fácil na sua cabeça, não esqueça, é algo padrão. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até as próximas aulas.